Olá, hoje estamos iniciando o Assim Pode. Eu sou o Nelsinho Deodoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, e começamos essa nova ferramenta, uma ferramenta para falarmos diretamente com o associado e para contar as histórias dos associados. Nós queremos ficar cada dia mais perto do associado da Assim. E hoje nós recebemos aqui o Josué Lolli. Boa tarde, Josué. Boa tarde, Nelson. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, porque, sinceridade, eu conheço bastante espaços dedicados a podcast e eu não conhecia nenhum com essa grandeza. Parabéns, equipamentos de primeiríssima, a associação sempre saindo na frente, criando algo diferenciado, e aí eu gostaria, inclusive, nesse momento, aproveitar e dizer para os associados, aproveite esse espaço. Não é em todo lugar que você vai encontrar um espaço tão perfeito, tão completo como esse. E a gente, hoje, todo mundo trabalhando com uma outra linha de divulgação de produtos, outra linha de marketing, e aqui você vai ter condição de criar um monte de vídeos que falem dos seus produtos, do seu trabalho, da sua empresa. Então, em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns por esse espaço, dar os parabéns para a associação e dizer para os associados que hoje vocês têm um espaço fantástico. Venha aqui, participe do Assim Pode. E eu vou aproveitar e fazer aqui uma apresentação. Josué Lolli é empresário, tá? Possui 67 anos. Desculpa falar a idade, mas eu acho que vale a pena, porque quem olha não imagina que você tenha toda essa experiência. Josué é proprietário da Horizonte Seguros, empresa que milita no setor de seguros em nossa cidade e em toda a região, se não no país inteiro. Tá? Ele trabalha nessa empresa desde 1986. Além, é claro, de ser um empresário brilhante, Josué é um orgulho para nós, porque ele integra a nossa diretoria. Então, o Josué é uma pessoa já carismática na nossa cidade e nós queremos conhecer um pouquinho o Josué. Aqui tem algumas perguntas, mas antes eu quero saber como foi que começou a Horizonte. Eu quero saber esse detalhe. Voltando bem lá atrás, eu falo que normalmente a gente tem um motivo do porquê que você começou a fazer aquilo que você está fazendo hoje. Lá atrás eu trabalhava na cooperativa Ulambra, no setor avícola, e eu era gerente de compras do setor avícola de uma empresa que chamava Imave, existe até hoje essa empresa. E, obviamente, a área de seguros começou a ficar debaixo da minha gestão e eu tinha que contratar os seguros da empresa. E o funcionário da Itaú, na época, que foi lá para renovar os seguros, falou assim, olha, o custo do seguro é tanto. Eu falei assim, tá, mas por que é tanto? Ah, porque existe uma tarifa que diz que esse tipo de prédio e tal, o seguro tem que custar tanto. Eu falei, não, mas não tem um jeito de diminuir o custo? Ah, tem. Eu falei, mas como é que você sabe que o custo é esse? Não, porque nessa tarifa tem uma taxa. Eu falei, então me empresta o livro que eu vou estudar, semana que vem você volta, a gente vai ver isso daqui. Bem, eu li aquele livro, que, modéstia à parte, umas 500 folhas, foi complicado entender aquilo, mas eu percebi o seguinte, nossa, se eu alterar algumas coisas no nosso prédio, o custo do meu seguro cai pela metade. Olha. Que era simplesmente colocar a fiação, que era aparente, colocá-la dentro de dutos, era revestir umas colunas metálicas que tinha, era pouco investimento pelo lucro, pelo resultado, pelo menor custo que teria de seguros. Minha surpresa, na semana seguinte, o coordenador da Itaú falou assim, escuta, você não quer vir trabalhar com a gente? Olha, você foi convidado a mudar de emprego. Eu falei, olha, depende, você paga bem? E na época, poxa, eu tinha mudado para Mojimirim, que eu me casei em 79, tinha acabado de casar e estava morando em Mojimirim, e eles tinham um escritório aqui em Mojimirim, seria ótimo. Eu falei, não. E aí, assim começou a minha entrada no seguro. Eu fui trabalhar no Itaú. Durante alguns anos eu trabalhei no Itaú e depois, em 85, eu fiz o curso de corretor de seguros. Em 86, eu saí da Itaú e montamos a Horizonte Corretora de Seguros. Então, a Horizonte, eu iniciei, né, na realidade, como corretor, quase que com uma naturalidade de estar no mercado e ver que estando fora de uma seguradora, eu teria melhores condições de atender melhor o meu cliente. Porque nem tudo que o cliente precisa você tem naquela companhia. Eu imaginava o seguinte, eu preciso atender meu cliente 360, eu preciso saber o que ele precisa
eu tenho que ter o produto. E aqui eu estou condicionado a ter o produto de uma única companhia. Eu não posso ser assertivo ao ponto de falar, olha, esse é o melhor custo-benefício, que poderia não ser. Então, por isso que existia o Horizonte. Que interessante. E, Josué, nesses anos todos que você está trabalhando com seguro, os dias atuais estão bem conturbados. Quais são os principais obstáculos ou dificuldades que você vê no seu setor nesse momento? A gente precisaria voltar um pouquinho para falar um pouco do que está acontecendo hoje no seguro. A gente teria que voltar lá, talvez para 2000 na década de 90. Final de 90, a participação dos seguros no PIB era de menos de 1%, 0,8% para ser mais exato. Hoje ela é mais de 6% do PIB. Nossa. Isso quer dizer que a gente teve um incremento enorme de pessoas que passaram a utilizar o seguro. Fazer o uso seguro. Então, aumentou as pessoas. Muito devido a algumas mudanças que foram feitas ao longo dos primeiros anos de 2000. Por exemplo, em 2002, as seguradoras mudaram uma maneira de enxergar o produto seguro quando você falava de empresarial ou de seguro de residência. Antigamente, para você fazer o seguro de uma casa, você contratava várias apólices. Por exemplo, eu fazia uma apólice de incêndio, uma apólice para quebra de vidro, uma apólice para roubo, uma apólice para responsabilidade civil. Então, assim, você tinha um calhamaço de apólice. Aí, um dia, uma mente fértil falou assim, não, peraí, vamos fazer uma apólice multirrisco. Então, em 2002, a SUSEP autorizou que as seguradoras criassem uma apólice multirrisco, ou seja, você poderia contratar num único seguro vários tipos de seguros dentro de uma única apólice. Então, hoje você tem uma apólice de seguro de residência, que eu tenho cobertura para vendaval, danos elétricos, responsabilidade civil, quebra de vidro, uma infinidade de garantias, fora o que a gente tem muito hoje, que são os planos de assistência que vêm junto com o seguro residencial. Por exemplo, você vê seguros hoje que você tem limpeza de caixa d'água, troca de lâmpada, instalação de equipamentos, tudo que o seguro paga. Então, veja, deixa de ser só um seguro para ser um benefício que você contrataria de qualquer jeito, mas a seguradora pensa no seguinte, bom, se uma pessoa qualificada fizer a instalação desse equipamento, ele tem menor risco de dar um dano elétrico ali na frente. Então, compensa eu pagar para alguém que é mais qualificado para fazer esse serviço. Então, você entende que hoje os seguros multirrisco vieram, lá no começo de 2000, 2002, para aumentar a carteira de seguros também. E isso aconteceu também no empresarial. Hoje, na mesma apólice do empresarial, a gente fala de 140, 150 tipos de cobertura numa única apólice. Então, eu tenho riscos diversos, eu tenho cobertura de alagamento, eu tenho que é um monte de apólices, hoje é feito numa única apólice, com várias modalidades. Mas a gente ainda tinha um problema sério nessa época, por quê? Eu falo que é um problema e era uma solução, que hoje a gente paga um pouco o preço por isso. A gente tinha o Instituto de Resseguros do Brasil. O Instituto Resseguros do Brasil era uma empresa de capital misto, metade do governo, metade das seguradoras. Era um monopólio, né? Ninguém poderia vir fazer resseguro aqui no Brasil, era monopólio mesmo. E tudo que se fazia de seguro, o IRB, ele assumia parte desse risco, ele praticamente chancelava as taxas, porque ele assumia parte do risco. Às vezes a pessoa pergunta, por que é difícil você falar que uma seguradora quebrou? Porque existem dispositivos que, quando ultrapassa o limite técnico dela, automaticamente ou ela faz co-seguro, que é a transferência de risco para uma outra seguradora, ou ela faz um resseguro, que é esse valor que é superior ao limite dela, ela passar para um cara maior, que é um ressegurador, que assume esse risco. Isso se evoluiu tanto que hoje existem os seguros, os contratos de seguro, de resseguro já automático. Então, se a seguradora fala, não, para esse tipo de risco, eu assumo até 40 milhões. Acima disso, é o meu ressegurador que assume. Faz uma cascata. Faz uma cascata. E existe uma outra coisa que chama retrocessão, ou seja, o ressegurador, que tem bastante risco, chega uma hora que chega no top também. E aí ele tem dois dispositivos. Devolver para o mercado, para todas as seguradoras participar do mesmo risco, ou fazer um resseguro externo, ou com outros resseguradores. Então, quando tem um sinistro de valor alto, automaticamente todo o mercado segurador participa desse sinistro. Porque, de uma forma ou do outro, ele é diluído, quer seja com o co-seguro, quer seja por resseguro, quer seja por retrocessão.
Por isso que dificilmente você fala que uma seguradora quebra, a não ser que foi alguma fraude, porque existem dispositivos para isso. Então, ao meu ver, uma das instituições mais fortes quando você analisa em termos de segurança. Então, a gente pode falar que o seguro no Brasil hoje é algo sólido mesmo, né? Sólido, e tem muito a crescer. Eu chego a afirmar para você que até 2030 a gente deve chegar a 10% do PIB. E ainda é E é pouco. Por quê? Quando você começa a analisar, e inclusive saiu uma nova lei que vai entrar em vigor agora em dezembro, que é basicamente para... eu digo assim, que é para tornar o seguro mais popular. Qual que é o maior problema nosso? O maior problema nosso é chegar a todo mundo, porque às vezes a gente não consegue chegar, o cara não tem um conhecimento, ou não, e essas pessoas às vezes poderiam contratar um microseguro e ele não sabe nem que existe. Então, hoje você tem seguro prestamista, você tem seguro de vida, você tem seguro de acidentes. Às vezes as pessoas não sabem nem que o seguro de acidentes pessoais é tão baratinho que cobre qualquer tipo de acidente e cobre, inclusive, assistência médica proveniente de um acidente. E ele não tem. Então, assim, por quê? Porque alguém não está oferecendo. Então, hoje a gente tem mais de 60 mil corretores de seguros, empresas corretoras de seguros no Brasil, e é pouco ainda. A gente poderia ter mais. E agora, se olha a corretora, ela não tem um funcionário, tem 20, 30, 100. Então, assim, muita gente oferece seguro, fora que banco também oferece seguro. Apesar de a lei dizer que é ilegal, eles oferecem seguro. Tá. Por detrás sempre deve ter um corretor. Tá? A lei lá de 73, o decreto de 73/66 diz, né, que o corretor ele é o único autorizado por lei a angariar contratos de seguro. Então, se é o corretor, não poderia ser o banco. Mas nós estamos no Brasil, não vamos discutir muito isso. E aí a gente começa a ver, se você perguntou da situação atual. Então, apesar disso melhorar bastante, porque o IRB, quando foi em 2007, ele deixou de ser, ele perdeu o monopólio, abriu-se, o Resseguros no Brasil abriu e começou a vir resseguradores de fora do país. Então, a ideia era que mais resseguradores vindo para o Brasil, a gente teria produtos mais competitivos, enfim. Porém, aconteceu alguma coisa diferente. Lá em 2017, se não me falha a memória, o IRB deixou de ser uma empresa de companhia mista e passou, na realidade, a ser uma empresa privada. Com isso, ele disputa o mercado com qualquer um. O que aconteceu por esse motivo? Muitos riscos as seguradoras deixaram de fazer porque ela não consegue ter resseguro. Os casos, por exemplo, de espuma, de explosivos, plástico, que é difícil você fazer seguro. Entendendo que existem hoje os seguros de contrato, que já são contratos firmados. Então, normalmente, você lê um contrato de seguros, de resseguro, está escrito lá, eu aceito isso, menos isso. Então, a seguradora fala, puxa, meu contrato de resseguro não prevê, então eu não posso fazer esse seguro. Mas existe uma ferramenta que chama um resseguro facultativo. Então, se a seguradora quiser assumir o risco, ela pode. Ela vai buscar no mercado quem aceite. E tem um outro detalhe que o governo deixou aberto. Se você não acha no mercado interno nenhuma resseguradora, você pode ir fora do país. Então, assim, existe essa possibilidade. O que falta, às vezes, é vontade mesmo de resolver o problema. Eu participo de bastante bancadas de discussões sobre produto e a gente sempre discute exatamente sobre esse problema. Que é um outro problema sério que eu acho que vai acontecer. Hoje, quando a gente fala de maneiras de precificar seguro, de cobrar, de taxar o seguro... Achar o valor? Vou pegar um exemplo prático, o seguro de automóvel. As seguradoras precificam o seguro de acordo com a carteira dela. E aí a gente chega a um absurdo. Você tem ideia quantos % de automóvel faz seguro no Brasil? Não tem noção. 23%. Só 23%? Só. Então, nós temos mais de 70 milhões de carros, só 23% faz seguro. Aí você fala, por que o resto não faz? Por dois motivos. Porque acham caro, tá? Ou porque acham que não tem risco. Então, e não é, às vezes, não é a prioridade dele. A prioridade minha é andar com o carro. Fazer o seguro, eu não tenho caixa para isso. Existe assim, uma infinidade de produtos que são acessíveis para quem faz isso. Uma das coisas que eu discuto sempre quando a gente fala em bancada, de discussões sobre
produto, eu faço parte, inclusive, de um grupo de gerenciamento de risco, a gente sempre discute esse assunto. Eu falo sempre que o Brasil precisaria começar a precificar seguro de forma probabilística e não empírica. Ou seja, eu tenho um índice registrado de quanto se rouba de cada tipo de veículo no Brasil. Então, eu tenho que taxar o seguro por essa probabilidade e não olhando o que eu tenho com os meus seguros. Porque quando eu olho o meu estoque, eu estou olhando o que eu assumo risco. E aí a gente corre um risco. Quem faz seguro porque tem medo que aconteça alguma coisa ou porque tem o risco. Então, é óbvio que a taxa de quem faz seguro, o seguro acaba ficando mais caro porque quem tem risco faz o seguro. Quem não tem, não faz. Então, essa grande quantidade de pessoas que poderiam fazer seguro, que não fazem, se fosse mais barato, faria. Entendi. Então, a partir do momento que se criar uma metodologia de precificação de forma probabilística, eu acredito que a gente deva diminuir o seguro. É uma das coisas que está se discutindo hoje. Existem grandes projetos de exposição a risco. Já teve algumas tentativas das insurtechs, que são essas entrantes que fazem seguros digitais e tal, seguro por tempo, seguro por viagem, enfim. Mas ninguém ainda conseguiu descobrir ou ter uma metodologia de precificação baseada em quem causa acidente. Quem causa acidente? O motorista. Baseado em dados mesmo, né? Eu não posso dizer que o Nelson, que tem X anos, dirige melhor ou pior do que uma outra pessoa que tenha 20 anos. De repente, não. De repente, o cara que tem 20 anos dirige melhor. Como é que eu vou saber isso se eu estou taxando pela idade? E não pela maneira de condução. Pela condução. Então, hoje eu consigo já tem dispositivos que conseguem dizer qual é o comportamento de você ao volante. Se você é agressivo, se você não é agressivo, se você acelera muito, se você freia rápido, se você entra na curva cortando curva ou não. Então, existem dispositivos que fazem isso. Então, você veja que daqui a pouquinho a gente vai ter como, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter de forma correta cada tipo de risco. Entendi. Isso já tem metodologia de telemetria para caminhões na área de transporte. E com isso a gente vai conseguir reduzir custos e vai aumentar a quantidade de pessoas. Exatamente. Por isso que se acredita que até 2030 a gente consiga ter a participação no PIB de 10%. Que é um outro problema sério que a gente tem no Brasil, que pouco se fala, e é um problema muito sério, os seguros-saúde e os planos de saúde. Por quê? Você pode verificar que todo ano o custo do seguro-saúde aumenta muito acima da inflação. Uhum. Em algum momento, a gente não vai ter condição de pagar mais. E aí você fala, qual o motivo? São vários motivos. O primeiro é que, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu já estive do outro lado e é uma verdade, o custo médico hospitalar é muito alto no Brasil. Não se cria, se taxa, se tem imposto demais numa coisa que é saúde. Que é saúde. É qualidade, é vida. Então, assim, a meu ver, tudo que é relacionado à saúde deveria ter isenção de impostos. Concordo com você. Eu acho que é exatamente isso. Então, isso acaba encarecendo. O outro fator muitas vezes, e aqui eu não, pelo amor de Deus, o pessoal já fala que eu brigo demais com o médico. Na realidade, não é brigar mais com o médico. Eu acho que a gente tem que utilizar melhor o médico. A gente tem que criar metodologia que eu consiga fazer com que o médico atenda mais pessoas, que ele consiga diminuir o custo, diluir mais o custo dele, otimizar recurso. Então, quando eu falo o médico, eu estou falando médico, estou falando equipamento. Por exemplo, você vai fazer hoje um exame, uma tomografia no hospital, o custo é elevadíssimo. Porque ela não consegue atender muita gente. E aí, vamos pensar o contrário. Você concorda comigo que a tomo era obrigada a ficar ligado 24 horas? Eu não posso desligar uma tomo. Isso. Para eu fazer uma tomo, eu tenho que ter um médico que lauda, eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter enfermeiros, eu tenho que ter pessoas que são técnicos que fazem o exame. Poxa, se eu tenho essas pessoas e eu já pago ela por mês, eu tenho que fazer com que esse equipamento trabalhe 24 horas por dia. Então, o que eu poderia fazer? No período da noite, que eu tenho um médico lá, porque o hospital que tem porta aberta, obviamente esse médico está lá para assinar laudo. Eu não posso esperar. Teve um acidente grave, o cara foi lá, fez uma toma, amanhã a gente vai ver o que aconteceu. Não, eu preciso resolver na hora. Então, peraí, por que eu não crio uma maneira de à noite abrir agenda para atender e derrubar esse custo que é de 600, 700 reais para 100 reais? Eu teria esse equipamento trabalhando a todo vapor, diminuiria o custo de todo mundo. Você percebeu que são atitudes que poderiam ser tomadas? Outra coisa que
o Brasil devia de pensar é ter um prontuário eletrônico onde Único. eu pudesse, único no Brasil inteiro. Aonde eu tivesse, eu tinha que chegar lá, o cara falou assim, qual que é o seu código? O meu código é tal, eu tenho a sua vida ali. Infelizmente, hoje a gente não tem. Esse é um dos fatores que, na minha opinião, está condenando o seguro-saúde e a gente vai ter que arrumar uma saída logo, logo. Olha, boas colocações, José. Olha, você deixou a gente assim bem elucidado nessa questão, viu? Olha, achei bem interessante entender um pouquinho mais disso e essa questão do seguro, e você vê que ele está envolvido não só apenas em veículo, carro, mas ele acaba entrando na qualidade de vida da gente. Eu costumo dizer o seguinte, se você olhar uma corretora que nem Horizonte, que não é uma corretora grande, mas nós pagamos o ano passado, entre serviço e indenização de sinistro, mais de 22 milhões. Então, é um dinheiro que foi para o mercado porque a pessoa tinha seguro. Então, quantas indenizações houveram de todo tipo de seguro? Seguro de saúde, seguro de vida, seguro de transporte, seguro de residência, assistência de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque o cara fez seguro. Então, um prejuízo que existia, na realidade, deixou de existir porque você teve um suporte. Então, o seguro ele acaba sendo ele tem uma solução social muito grande, ele tem um poder social muito grande. Então, quando você fala de seguro, não é simplesmente você transferir um risco, é você falar para o cara que você está protegendo o que é mais sagrado para ele, que é a vida dele, que é o patrimônio dele, que é a tranquilidade dele ir trabalhar falando, não, se acontecer alguma coisa, eu estou tranquilo, porque alguém vai assumir o meu risco. Tá certo. E aproveitando o gancho, né, que você acabou de falar de benefício, porque, na verdade, quando você tem o seguro, você tem um benefício de ter realmente a segurança, de você bater o carro, daqui a pouco você está em ordem, a sua casa aconteceu alguma coisa, você não tem que despender. Então, há a importância disso. Nós, aqui na associação, soubemos que você, recentemente, contratou o nosso serviço do AC Celular. E aí, eu quero te perguntar duas coisas. Por que você contratou e quais as vantagens que você sentiu nesta contratação? Eu já falei muitas vezes sobre isso e eu vou repetir. Infelizmente, e é engraçado isso, o associado às vezes não percebe tudo que tem de bom na associação. A associação tem várias coisas importantes e às vezes o cara ele reclama de pagar um valor, uma mensalidade que é tão ínfima quando você vê os benefícios que a gente tem por ser associado. Quando eu fiquei sabendo do AC Celular, óbvio, tudo que você tem de possibilidade de diminuir custo, você faz. Eu quis conhecer. E o conhecer me trouxe assim eu me assustei primeiro, falei, não, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma pegadinha, tem alguma coisa que eu preciso ler melhor e entender. Na realidade, o meu custo de plano de telefonia móvel diminuiu em 30%. 30%? O que eu gastava. Então, além de você ter o custo-benefício fantástico, você tem um gerenciamento melhor das contas, você tem uma pessoa para você falar, você não é obrigado a ficar no 0800 esperando, sei lá quando a pessoa vai te atender, você precisa de uma nova linha, você é rápido demais, precisa de uma nova linha, pô, você liga, alguém já providencia, é muito rápido. Então, assim, cara, e você tem um portal para você gerenciar suas contas, tá tudo ali na mão. Então, se você não conseguir gerenciar a sua conta, principalmente o empresário hoje que não tem tempo, você tem o seu financeiro que está nessa correria do dia inteiro, pô, com poucos cliques ele consegue entender o que está acontecendo com as contas dele, dá para ele gerenciar de forma eficaz. Então, assim, quem não tem, cara, desculpa, o cara não parou um minuto para pensar em economia. Então, assim, na minha opinião, todo associado que tem uma telefonia móvel teria que ter o AC Celular. Não entra na minha cabeça a pessoa não ter. E aí eu estou falando por economia, custo-benefício, estou falando de facilidade de gerenciar diversas linhas. E, pô, qual a empresa e qual o serviço, qual a loja que não tem um celular? Então, assim, não dá para entender não utilizar esse serviço da associação. E aí eu lanço até uma outra coisa. Por que tem tantos empresários, tanto comércio, tanta empresa na cidade que não é associado? Gente, só o fato de ter essa possibilidade de ter um AC celular, eu já me tornaria associado. Então, assim, na minha opinião, deveria ser quase que o carro-chefe. Sabe, assim, pô, por que eu sou associado? Porque eu tenho isso. Que eu tenho AC Só celular. isso. A gente não está nem discutindo tudo que a associação oferece, que é muita coisa. Mas o AC celular, na minha opinião, ele é fatal por ele te dar uma economia, uma tranquilidade. Eu já
Você vai ligar eu não quero citar nome de empresas, mas você vai ligar em qualquer uma delas e você tem um trabalho experimenta cancelar uma linha. Exatamente, essa é uma Você vai das ficar coisas. horas. Aqui não, você fala assim, poxa, eu não preciso mais dessa linha. Amanhã você fala, eu preciso de mais 2 linhas. E eu já estive nos 2 pontos, já tive que desmontar algum serviço que a gente tinha e já tive que aumentar. E eu, na hora, escuta, preciso de uma linha, 2, 3 dias, a linha está lá na sua conta, liberada, bonitinha, está pronto para ser utilizado e você ter toda a gestão dessa conta. Então, parabéns, vocês mataram a pau. É perfeito, a C Celular tem que ser, na minha opinião, o carro-chefe enquanto você pensa em benefícios que você tem na associação. Puxa, olha, essas palavras são boas. E você que está ouvindo, preste atenção. Porque, olha, uma economia de 30%, se você colocar na sua conta, quanto você tem que vender para ter uma economia de 30% no seu telefone? Então, é essa mensuração que é necessário ser trabalhada, ser pensada, porque uma economia representa lucro no final do mês. Certo, Josué? Exatamente, exatamente. Você vai... E é engraçado porque, assim, as despesas que você tem todo mês num escritório, numa empresa, são aquelas que você olha assim, ela está crescendo, ela está aumentando, ela está diminuindo, como é que está isso? E quando você olhava telefone, cara, todo mês subia. Falei, gente do céu. Hoje acontece o contrário. A minha conta, que já chegou a 5.000, hoje é 2.500. Puxa vida. Porque a mesma coisa que a gente fez com os telefones móveis, a gente fez também com o fixo, e hoje a gente praticamente está tudo na telefonia móvel e me atende completamente. Então, assim, o fato de eu mudar hoje, se eu comparar com 4, 5 anos atrás, eu pago praticamente a metade do que eu pagava. Puxa vida, fique de olho nessas coisas, hein? Josué, eu gostaria de agradecer a sua presença nessa estreia, porque hoje nós estamos estreando exatamente o podcast, e eu gostaria de saber se você deseja deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos associados. Eu queria dizer para os associados pensar sempre no seguinte: a gente tem hoje uma associação que está aberta, que é uma entidade de utilidade pública desde lá de 1962. Eu digo que é um dos prédios mais bonitos. Se pegar qualquer cidade do tamanho da nossa, não tem um prédio tão bonito como o nosso, e aí a gente tem que lembrar sempre do nosso querido José Antônio Comparim. Ele está dando trato no jardim novamente, né? Ele é uma pessoa fantástica que olha muito lá na frente, empreendedora, sobre todo ponto de vista. E dizer que a associação hoje, poxa, ela pensa no associado. Tanto que ela pensa que ela tem palestra, ela tem cursos, ela tem oficinas, ela tem... Gente, vocês têm que vir aqui conhecer tudo que existe. Não é simplesmente pensar, não, eu sou associado porque eu utilizo do plano da Unimed. Eu sou associado porque se eu precisar... Não, venha conhecer tudo que existe. A associação, ela hoje, eu posso garantir para vocês, ela está apta a atender qualquer... E você que está pensando em criar uma empresa, se apoia na gente. Vem aqui, conversa, a gente está sempre aqui para ouvir vocês, para ver o que vocês precisam, para orientar. Enfim, eu acho que a associação está de parabéns e eu fico muito contente de que hoje a gente tenha um presidente que tem essa visão de olhar a nossa cidade e realmente fazer com que a entidade seja de utilidade pública, coisa que a gente não percebia isso. E ela realmente é de utilidade pública. Ela é, exatamente. Ela é para atender o público. A gente tem que olhar para a nossa população. O que eles precisam? Onde a associação pode ser importante? Onde ela pode me ajudar? E essa aproximação com o poder público, com as escolas, com as faculdades, com as escolas técnicas, isso tudo vai fazer com que a gente, cada dia mais, crie dispositivos para ajudar o nosso associado. Então, assim, parabéns para vocês, parabéns para as equipes, parabéns por esse espaço maravilhoso. E você pode ter certeza que a minha empresa, que é Horizonte, vai utilizar muito esse espaço. A gente precisa de um espaço desse, a gente realmente utiliza dessa ferramenta para ir até o nosso público. E eu aqui já vou deixar assim já. Olha, meu nominho está aí, a hora que tiver espaço eu quero utilizar. Muito obrigado a vocês que perderam um tempinho aí para ouvir um pouquinho sobre seguro, sobre a Horizonte, e muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Josué, e eu deixo aqui o meu recado para você. Nós estamos criando esse espaço, o Assim Pode, para
poder falar mais próximo com o associado. Nós queremos falar com você, nós queremos contar a sua história. Olha a história do Josué, né, o tempo de vida dele. Nós queremos que você, associado, conte para nós como começou a sua empresa, quem é teu sócio, como que funciona, quais são os seus produtos, o que você vende. Porque aqui é o lugar. Nós queremos ajudar você a vender, nós queremos você contando as coisas. Para isso, nós estamos criando este espaço. Então, fique por dentro. Se você quiser participar, manda um e-mail, converse com a gente, que nós vamos te entrevistar aqui. Você vai ter a liberdade de falar conosco e contar a sua história, porque assim pode.